todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu vou dar um resumo da política internacional, né, do novo presidente Lula. Ele viajou para a Argentina, para os Estados Unidos, com Biden, falou sobre o clima. Ele viajou também para a China, para Portugal e para a Espanha. Eu queria fazer um grande resumo para quem não tem tempo de acompanhar as notícias, né, e os principais efeitos dessas viagens, os efeitos positivos e negativos, e no final eu vou dar opinião. Eu vou falar os fatos primeiro e depois vou falar o que, que eu acho que deveria de melhorar, né? Eu procuro ser o mais isento possível, tenho minha opinião, minha posição ideológica, mas eu sempre torço, acima de tudo, para o Brasil dar certo, para a paz mundial, para o fim da guerra da Ucrânia e da Rússia, mas eu tento ser o mais isento possível. Todo mundo que segue o meu canal desde os mais antigos sabem disso. Bom, enfim, o Lula ele foi primeiro para a Argentina, né? Falou com Alberto Fernandes, ele se emocionou na época, porque ele visitou o Lula na cadeia, enfim, eles parecem ter uma amizade pessoal muito grande com a Argentina. A Argentina é muito importante para a gente, no Mercosul, né? Depois ele foi para os Estados Unidos, falou com o Biden, falou sobre o meio ambiente. O Lula ele queria um fundo para a Amazônia, porque a questão do climática mundial é muito grande. Na Europa, a questão ambiental ela é falada a todo momento. Só se fala em energia renovável, em carro elétrico, eólica, o fim do mundo, mudanças climáticas. Os europeus estão praticamente radicais nessa questão do clima e os Estados Unidos também. É um assunto que afeta as pessoas. Tem pessoas que fazem protestos contra o clima, colocando a mão no chão. Eu falo isso porque eu assisto Euronews, CNN Internacional. Eles colocam a mão no chão, gruda a mão no asfalto, a pessoa cria um posicionamento. Então, assim, estão tendo até ambientalistas radicais já na Europa. Isso é muito perigoso para o nosso país, o Brasil, porque o mundo inteiro destruiu todas as suas florestas. E o Brasil, na verdade, ele está numa posição difícil porque ele protegeu a floresta, tem as regras ambientais mais rígidas do mundo, e agora a gente sobrou como o patinho feio, né? Na verdade, a gente tem as matrizes energéticas mais limpas do mundo. A Europa, ela usa usina nuclear, usa carvão. Eles falam de meio ambiente, mas no fundo eles poluem muito. Estados Unidos e Europa. O Trump nem aceitou o protocolo de Kyoto, por exemplo. Então tem muitas indústrias, muito CO2 na China e nos Estados Unidos. Então, assim, meio ambiente, eles falam muito em meio ambiente nos países envolvidos, na China, Estados Unidos e Europa. O Brasil, na verdade, tem a matriz energética limpa e leva o pato como vilão ambiental. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas é isso que acontece. E em relação à Rússia e Ucrânia, né, o que acontece? Ele foi com uma comitiva muito grande para a China. Enquanto isso, veio navios iranianos para o Brasil, que pegou muito mal, né? Os porta-vozes dos Estados Unidos falaram: não, a gente não entende que se o Brasil é um país aliado, né, do hemisfério ocidental, da OEA, a gente não entende por que eles receberam o navio do Irã. Parece que os Estados Unidos não perceberam que o Lula ele voltou com essa mesma política anti-americana, né, de 20 anos atrás, que eles foram contra a ALCA, tudo. Só que o que eu vejo que acontece é o seguinte: o Lula e a equipe dele, o Celso Amorim, eles parecem que estão meio desatualizados de como está o mundo atualmente. Na verdade, está tendo uma grande guerra fria 2.0 entre Estados Unidos e China e outro conflito muito grave entre a União Europeia e a Rússia. Ou seja, OTAN versus BRICS. O Lula ele ajudou em 2009 a criar os BRICS. Naquela época dava muito prestígio para o Brasil, mas agora essa coisa já está escambando para o lado militar. Igual ele falou em Portugal, não sei se foi na Espanha ou Portugal, que os membros do Conselho de Segurança da ONU, os principais, os cinco, eles são os que mais vendem armas e os que mais fazem guerra. E isso eu concordo com o que o nosso presidente Lula falou. Ele falou: se os cinco que estão no Conselho de Segurança da ONU fazem guerra, estão nem aí em respeitar o próprio Conselho, por que os outros países vão respeitar? Enfim. Só que ele falou na China, ele falou bem da Rússia, né? E condenou a Ucrânia ao mesmo tempo. O que que ele fez? Ele falou que tanto a Rússia, quanto a Ucrânia, quanto o Ocidente eram culpados pela guerra. Ele falou mentira? Não, isso é verdade. Só que na diplomacia, né, no direito internacional, você falar a verdade nem sempre é muito bom.
não estou dizendo que ele devia de omitir ou mentir, mas tem uma forma melhor dele falar isso. Em vez dele desagradar tanto os russos quanto o ucraniano, se o Lula realmente quer fazer um esforço, igual ele citou na Espanha, um G20 da paz, o Brasil tem muita tradição. A gente está quase 150 anos sem guerras relevantes. Ou a gente tem, né, participou de guerras, mas com um pouco contingente. A gente praticamente está quase 150 anos em paz. Então, o nosso país, o Brasil, é uma autoridade mundial em paz. Então, se ele quer fazer um grupo da paz, um G20 da paz, é legal. Só que ele não pode tomar lado se ele for querer fazer isso. Por quê? Até a China, que é uma mega hiperpotência mundial, não está conseguindo propor um plano de paz. O Brasil ele tem que ser neutro mesmo. O que é ser neutro? É não falar nem mal, nem da China, nem da Rússia. Porque eu vou dar um exemplo. Na Colômbia, teve 50 anos de guerra entre os governos e as Farc. Foi muito difícil trazer negociação. Teve negociadores de Harvard, né, para tentar trazer a paz na Colômbia. A paz entre a Rússia e a Ucrânia não vai ser fácil. Então, assim, ele não vai adiantar culpar os dois lados, mesmo que isso seja verdade. Eu concordo com isso também. Tanto a OTAN quanto a Rússia são culpados pela guerra, e a Ucrânia também, porque a Ucrânia ali, eu não vou entrar em mérito, porque teria né, muita questão histórica, mas enfim, o Putin está desde os anos 2000 falando para o Ocidente, ó, não cheguem perto do leste europeu. O Putin ele vem 20 anos falando, não venham para o leste europeu, não venham para o leste europeu. O que é a ONU, o que a União Europeia e a OTAN vem fazendo? Ela foi expandindo a União Europeia para o leste, até chegar na fronteira da Rússia. Então, tem países ali, a Polônia faz fronteira com a Rússia, tem arma nuclear na fronteira com a Rússia. Então, dizer que a Rússia está errada, na verdade, a Ucrânia é muito perto de Moscou. Se a Ucrânia entra na OTAN e coloca arma nuclear ali, é game over para a Rússia praticamente. Eles destroem com arma nuclear a Rússia. Destrói a capital russa com arma nuclear e destrói a Rússia. Então, assim, o Putin ele não está errado. Me desculpem, né? Quem fala das atrocidades da guerra, realmente a guerra ela é horrível, uma atrocidade terrível. Mas tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm o direito à defesa. Não é porque a Rússia é um país gigante, grande, o maior do mundo e também um dos maiores forças militares do mundo que ele não tem o direito de se defender. A OTAN está usando, infelizmente, a Ucrânia como ponta de lança, igual acontece às vezes com Israel, né? Eu não quero entrar nesse mérito, mas o Ocidente inteiro às vezes usa Israel para provocar o mundo árabe também e vice-versa. Então, assim, tanto a Ucrânia quanto Israel está lá no meio da trincheira. E a OTAN transformou a Ucrânia no meio dessa trincheira. E se o Lula quer desenrolar esse nó, culpar as duas partes não vai ser vai ser contraproducente. Por quê? É igual uma briga de bar, por exemplo. Se você quer separar uma briga de bar, não adianta você ofender os dois caras que estão brigando. Vou resumir para qualquer pessoa entender. É a mesma coisa. Se o Lula quer criar um grupo G20 da paz, ele não pode começar culpando os dois lados pela guerra. O que ele poderia fazer de uma forma melhor? Ele poderia falar assim: ó, eu entendo que tanto a Rússia tem o direito de se defender quanto a Ucrânia. As duas partes têm motivos legítimos para estarem na guerra, só que o mundo está cansado dessa guerra, está afetando a geopolítica mundial toda, pode causar uma terceira guerra mundial. O mundo está cansado dessa guerra. Ele pode, em vez de ofender as duas partes, falar ao contrário. Falar, as duas partes têm razões para se defender. A gente entende tanto o lado da Rússia quanto da Ucrânia. A Ucrânia tinha o direito de entrar na OTAN, na União Europeia, só que a Rússia também tem o direito de se opor a isso, porque isso fere a sua própria soberania. Dá para você fazer quase a mesma coisa que o Lula falou, só que de uma forma mais escolhendo melhor as palavras. A diplomacia, gente, é muito importante. Ela pode causar mal-entendido. A maioria das histórias das guerras foram problemas diplomáticos, foram erros de diplomacia. A pessoa fala uma coisa, a outra parte entende outra coisa. Isso não é só em diplomacia, na nossa vida pessoal mesmo. Às vezes a gente fala uma coisa para um amigo, para um familiar, a gente fala uma coisa achando que está falando uma coisa, a pessoa entende outra coisa. Você está competindo com a pessoa, que você está desafiando a pessoa, você não acredita no potencial da pessoa. Então, o erro de comunicação na diplomacia é muito grave.
O Lula, eu gosto, né? Eu não ligo, eu não sou antipetista, eu apoiei o Bolsonaro, não vou mentir, mas eu não quero também que o Brasil se destrua e destrua o mundo também. Então, assim, se o Lula quer fazer isso, ser realmente o mediador da paz, ele tem que medir mais as palavras. No direito internacional, como no direito também. Quem trabalha com direito sabe, uma palavra ali que você fala errado, você estraga tudo. Você perde milhões. No direito internacional também, às vezes tem países que ficam 10 anos brigando para mudar uma palavra num tratado internacional. As coisas não são assim fáceis. O Lula está achando que ele vai chegar lá, que ele é legal, vai acabar com o negócio. Não é assim. Ele tem que respeitar tanto a Ucrânia quanto a Rússia. O Putin, né, tem boas relações com o Lula. O Lula tinha que aceitar o convite do Zelensky de ir na Ucrânia em vez de mandar o Celso Amorim. Então ele tinha que ir lá pessoalmente. A União Europeia falou: se você quer falar sobre a guerra, vai lá na Ucrânia ver o sofrimento do povo. Era legal o Lula ir, não tô tirando sarro nem nada. Ele tinha que ir mesmo. Se ele quer ser um mediador, ele tem que mostrar coragem, não só ficar falando e ofendendo as duas partes, que isso não ajuda. Você ser neutro, neutralidade em política internacional, é você realmente não apostar e nem torcer para um lado. O Lula, se ele ficar falando, tentando fortalecer os BRICS, ele falou, por exemplo, falou da hegemonia, de acabar com a hegemonia do dólar, adotando uma moeda dos BRICS. Isso faz o Brasil tomar o lado dos BRICS, querendo ou não. E aí ele desagrada dos Estados Unidos e União Europeia. Não adianta ele viajar para um lado, falar uma coisa, viajar para Europa, Estados Unidos e falar outra. Isso desprestigia o Brasil. O Lula e os petistas falaram tão mal do Bolsonaro, da política externa do Bolsonaro, mas está sendo pior até agora. Se eles querem realmente fazer um bem para o mundo, a paz, acabar com a guerra da Ucrânia, a coisa tem que ser num nível mais elevado, mais sério. Você falar tanto, o Lula ele devia de fazer pronunciamentos escritos. Eu sei que o Lula é muito carismático, é muito inteligente, gosta de improvisar, mas o mundo atual não é o mundo de 20 anos atrás. A gente está beirando uma guerra mundial. O Conselho da ONU, da Segurança da ONU está travado desde 2011 na guerra da Síria. A Rússia e China ficaram de um lado, Estados Unidos e Europa do outro e transformaram a Síria em ruínas, em pó. Corre o risco da Ucrânia acontecer a mesma coisa. Tem mais uma frente de combate que pode surgir na Coreia do Norte com a Coreia do Sul e com Taiwan. Toda hora se fala de Taiwan, exercício militar em Taiwan. Então, assim, tem quase quatro frentes de combate no mundo já entre OTAN versus BRICS. Então, o Brasil não pode trazer um navio do Irã para cá, entendeu? Não pode, porque isso irrita os Estados Unidos. Depois fala com a Europa, fala com a China. E essa coisa de agradar todo mundo não dá certo. Eu fiz um livro falando sobre a paz mundial. Só que a gente, na política interna, na internacional, a gente tem que ser realista no presente, ver os fatos reais que existem no presente. Você pode ser idealista para o futuro. Ó, no futuro eu desejo a paz mundial. Mas vamos ver como que está agora. O que está agora? Está quase tendo uma guerra mundial entre Estados Unidos e Rússia e entre OTAN e BRICS. O Lula, para ser neutro, ele não pode nem falar bem dos BRICS, não pode falar em atacar a hegemonia do dólar, que ele ofende o Biden. O Biden apoiou o Lula a chegar ao poder, e até uma ingratidão do Lula fazer isso com o Biden, porque o Biden pressionou até o Bolsonaro a parar com aquela coisa da contagem dos votos, aquela coisa toda. Não vou entrar nesse mérito, que não é o objetivo do vídeo. Mas se o Lula quer realmente acabar, fazer um G20 da paz, ele tem que se abster de correr risco de falar coisa estilo Dilma, né? Porque na política externa o Lula está parecendo uma Dilma, igual o Meirelles zoou, né, no começo, na questão da economia. E o Lula dilmou. Porque se ele ficar falando sem pensar assim, o Brasil vai ter um desprestígio muito grande e isso pode afetar a gente também. Eu escrevi um artigo no Chester News escrito que o Brasil ele tem que escolher um lado uma hora. Essa coisa de ficar jogando a todos os lados, uma hora igual Top Gun. Quem assistiu Top Gun sabe, a pista para o cara levantar voo era curta. Então o cara teve que subir com tudo. A nossa pista do Brasil está ficando curta, tá a questão ambiental da Amazônia, entendeu? Se tiver uma guerra no futuro, a probabilidade maior é ser entre OTAN versus BRICS. E a própria ONU soltou um relatório que eu li no jornal editorial do Valor, jornal Valor Econômico,
inclusive recomendo, muita gente não gosta de assinar jornal mais, acha que a internet supre, mas o valor vale a pena assinar porque é um jornal que lógico, você fica sabendo as notícias, porque o jornal era para você saber o que estava acontecendo no mundo. O jornal hoje é para você entender a loucura da internet do dia passado, porque eles se aprofundam no que a gente não entendeu nada naquela loucura da internet. Eles vão a fundo do que realmente aconteceu. Então teve um relatório da ONU que falou: países que ficarem em cima do muro vão se ferrar. E isso foi a secretária da ONU, o alto comissariado da ONU falou. A gente está prestes a um mundo dividido entre OTAN versus BRICS e quem ficar em cima do muro vai se prejudicar. Vai perder emprego, vai perder indústria, vai perder aliado. Vão ter dois blocos, Estados Unidos e China. China e Rússia de um lado, Estados Unidos e Europa do outro. A gente vai ter que escolher um lado. Esse jogo duplo aí pode fazer o Brasil, inclusive, virar uma Ucrânia do futuro. A gente sai de um lado de não ter guerra para ser um possível problema na área internacional. Eu não espero que aconteça isso, mas eu desejo muita sorte à nova equipe do Lula, né, da diplomacia, porque eu estou no Brasil e eu quero que o Brasil se destaque. Eu sou a favor da paz mundial, independente da minha ideologia ou não. Eu desejo também que essa guerra termine, porque é muito perigoso essa guerra da Ucrânia e Rússia continuar. Pode realmente a OTAN já está mandando armas, tanques de guerras, né? Os Estados Unidos mandou do Abrams lá já para lá, tá mandando, daqui a pouco manda caça também, e isso, no direito internacional, configura conflito já. Então, assim, para a OTAN entrar na guerra, formalmente a Rússia começar a atacar outros países da OTAN, a gente está muito grave. O próprio Papa Francisco, que ele se preocupa muito, né, com a paz, né, o líder dos católicos, dos cristãos católicos do mundo, né, que é uma religião, uma das maiores, acho que é a maior do mundo, que se preocupa muito com a questão do perdão, da paz. Então, o Papa Francisco, ele fala muito sobre a paz mundial. Ele falou: a gente está parecendo que está vivendo a Terceira Guerra Mundial em partes. Começou na Síria em 2011. A Ucrânia, para quem não sabe, a guerra começou na verdade em 2014 no leste da Ucrânia. Ela só começou em 2022. Ela se aprofundou porque a Rússia perdeu a paciência e enviou mais tropas ainda na operação militar que eles falam. Então, assim, para dar problema em Taiwan é daqui para ali também. Então, o Brasil, o Lula, ele, infelizmente, ele vai ter um papel crucial nisso daí. E eu torço, rezo para Deus para que ele realmente consiga fazer a paz. Só que isso vai ser muito mais difícil do que ele imagina. Não é com um discurso de boteco improvisado que ele vai terminar essa guerra, não. O negócio é difícil, é pesado, é complexo, é coisas históricas ali, coisas da União Soviética, entendeu? Coisas complexas. Eu sugiro ao Lula que converse muito com os seus diplomatas, ouça o Itamaraty, o Celso Amorim também eu respeito muito, apesar de não concordar com quase nada do que ele propõe para o Brasil, de ser anti-americano, de ser anti-Europa. Eu, por mim, eu preferia que o Brasil entrasse na OCDE, fizesse o acordo União Europeia-Mercosul. O Brasil tem mais a ver com a União Europeia e com os Estados Unidos do que com a Rússia e China. Mas se o Lula quer jogar a gente para os BRICS, eu acho assim, escolhe um lado logo. Porque ficar brincando de agradar todo mundo, você não vai chegar em lugar algum e ainda pode colocar a população brasileira em risco. Nós podemos virar uma Ucrânia gigante no meio aí de briga de dois elefantes. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Eu peço desculpa de não ter feito vídeos, mas eu estava analisando aí. Quando eu paro de fazer vídeo, é porque eu estou, na verdade, me alimentando, alimentando a minha inteligência artificial biológica com bastante informação para depois fazer aí um resumo para quem não tem tempo. E é isso. Eu desejo boa sorte nesse plano do Lula de fazer o G20 da paz. Vamos torcer todos para esse conflito terminar e evitar também que tenha um conflito em Taiwan, porque já chega a guerra da Síria, está tendo essa guerra no Sudão também. Né? A ONU tem que levar a sério, porque se começa a pipocar conflitos em vários países, a coisa pode realmente sair do controle e ninguém deseja isso. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Um abraço a todos e fiquem com Deus.